Scott B. Noegel. Presidente, Departamento Osniares Línguas Orientais e Civilização. Universidade de Washington. Sobre trocadilhos e adivinhação, exegese do sonho egípcio de um comparativo. Perspectiva. Publicado pela primeira vez em K. Spakowska, ed. Através de um copo escuro, magia, sonhos e profecia no Egito Antigo. Swansea, País de Gales, The Classical Press of Wales, 2006, 95-19. Sobre trocadilhos e adivinhação. Exegese dos sonhos egípcios de uma perspectiva comparativa. Scott B. Noegel. Virta todo estudioso que examinou os manuais dos sonhos egípcios encontrados no Chester Beatty Papyrus e Decasberg Papyri, 2 comentou sobre o uso onipresente de Panin ou Paronornasia encontrado neles. Como regra, este Panin conecta o sonho, ou prótasis, com sua interpretação ou apodose. Alguns exemplos de P. Chester Beatty 3 demonstrarão. 1. Comer a carne de um burro. 3. T. Bom. Significa, ele se tornará ótimo. S. R. 2.21. B. Pão branco, HD, é dado a ele, bom. Significa, algo em que seu rosto acenderá. HD, R. 3.4. C. Vendo seu rosto, HR igual F, como uma pantera, bom. Significa, agir como chefe. HRYT, R. 4.2. D. Buscando navios, GNHNW, para fora da água, bom. Significa, encontrar os aumentos da vida em sua casa, NH3W, R. 4.17. E. Vendo o pênis dele endurecer, NHT ruim. Significa, o endurecimento de seu inimigo, NHT, R. 8.2. F. Recebendo uma harpa, BNT ruim. Significa, algo através do qual ele se sai doente, BJN, R. 8.4. G. Removendo, J_TET, as unhas dos dedos, DB, W ruim. Significa, o trabalho, B3K. Suas mãos serão removidas, J_TET, R. 8.7. H. Seus dentes caindo abaixo dele, HRY igual F ruim. Significa, um dos seus. Os dependentes, HRY. W igual F, morrerão, R. 8.12. Eu. Bering, KF. Seu próprio backend, PHWJ ruim. Significa, ele vai suportar pobreza no final, PHWJ, R. 9.10. As formas orais e visuais de Punindo são reconhecidas como características literárias padrão em textos egípcios. 5 E egiptologistas têm muito tempo tenho sido ciente de suas dimensões exegéticas e locucionárias. No entanto, os trocadilhos nos manuais dos sonhos nunca foram coletados ou estudados sistematicamente por Cent Orelver. Pesquisa sobre esses textos dos sonhos, com poucas exceções, tem focado em questões filológicas e históricas, e assim os trocadilhos continham. Nesses textos, receberam apenas uma breve menção, geralmente nas notas de rodapé. Os pesquisadores tentaram aplicar as ferramentas da psicanálise moderna ao textos dos sonhos e seus trocadilhos, mas as vastas lacunas culturais e sociais que se separam o Egito Antigo de nosso próprio dia torna essa abordagem problemática. 1. Das avenidas de pesquisa mais potencialmente frutíferas vieram de estudiosos que chamaram a atenção para vários paralelos próximos entre o egípcio e tradições mesopotâmicas oirocríticas. No entanto, esses estudos foram principalmente descritivo em propósito e, portanto, eles não exploraram totalmente o significado desses paralelos. Este é particularmente o caso quando se trata de o fenômeno punindo. Assim, este estudo analisa comparativo no uso de punindo no tradições eirocríticas egípcias e mesopotâmicas. Claro, o social. Matrizes que informam a produção textual no Egito e na Mesopotâmia foram. Não é idêntico. No entanto, existem semelhanças importantes entre as tradições humirocrítico do Egito e da Mesopotâmia. Ambos parecem ter sido o domínio de autoridades rituais que eram especialistas em várias artes escribas e rituais, e que desempenharam um papel na transmissão de textos literários. Ambos os literatos egípcios e mesopotâmicos eram de muito cedo a utilidade exegética de punir. Para ambas as culturas, o conceito de punir foi agitado em uma crença no poder performativo dos falados e escritos. Palavra. Em ambas as culturas, os sonhos simbólicos foram entendidos como manifestações de uma ordem superior que exigia uma interpretação profissional. Manuais oneirocríticos em ambas as culturas empregam um vocabulário compartilhado em as artes mágicas e médicas e, de fato, ambos os conjuntos de manuais se integram. Feitiços apotropaicos projetados para afastar sonhos ruins. Egípcios e mesopotâmicos parecem ter visto a interpretação dos sonhos terapeuticamente, e então Netmis se referem a sonhos enigmáticos como nós ou feitiços performativos, que é preciso desamarrar ou afrouxar, Kishuakiadian, egípcio_ts.t. OTH conjuntos de. Os manuais estabelecem relações binárias entre seus prótases e apodoses. E ambos os conjuntos exibem exemplos de polaridade dos sonhos, em que algo normalmente visto como bom enquanto acordado se torna ruim quando é o assunto de um sonho. Pode-se citar outras semelhanças, mas basta salvar que o
As evidências, no mínimo, incentivam o estudo comparativo. No máximo, isso sugere range cultural. Minha ênfase aqui, no entanto, será sobre como o reconhecimento desses compartilhados taxonomias e crenças egípcias e mesopotâmicas podem nos ajudar a criar arena de outras comparações possíveis. Assim, mesmo que, em certos casos, as semelhanças não demonstrem evidências esmagadoras de intercâmbio cultural, eles ainda terão valor, pois servem para trazer o estudo de egípcio e sonhos mesopotâmicos em maior diálogo. Minha investigação tem 4 componentes. Primeiro, uma introdução ao Punindo. Sobre trocadilhos e adivinhação, exegese egípcia DMNZ. Como uma ferramenta exegética em presságios mesopotâmicos e outros divinatórios. Textos. Segundo, uma breve olhada no retrato preciso da exegese onirocítica em textos literários mesopotâmicos. Terceiro, uma visão comparativa do uso de punir. Na Estela dos Sonhos de Tanutamani, 664-656 AC, 25 Dain. Por fim, concluo com alguns pensamentos sobre o significado do comparativo. Evidências para a questão do intercâmbio cultural possível com a Mesopotâmia. Punindo como uma ferramenta exegética em textos divinatórios mesopotâmicos. A evidência mais antiga na Mesopotâmia para a prática de coletar o sonho. Os presságios vêm do antigo período da Babilônia, C2003-159-5 AC, embora nossa coleção mais completa é um compêndio conhecido na antiguidade como Zakikiking. Descoberto no arquivo de Assurbanipal, C669-627 AC. A última coleção, na qual se concentrarei, acredita-se ter sido copiada do antigo originais babilônicos. Como se tornará imediatamente aparente, esses presságios corresponder de maneiras impressionantes aos manuais dos sonhos egípcios, não apenas em formato, mas também no uso de Punindo como hermenêutico. Uma pequena amostragem de centenas demonstrarão. 1. Se um homem sonha, ele está comendo um corvo, arbo, ele terá renda, irbo. B. Se alguém lhe deu mihoud, ele não terá rival. Mairo. C. Se alguém lhe der a cabeça, SAG, de um mad de picax, sua cabeça, seg.do. Será cortado. D. Se, em um sonho, uma pessoa vai para Leban, Abaan, ele vai construir uma casa. Do S, isto é, Ibanus. E. Se um homem sonha que ele está viajando para Idran, e de Haan igual a Haan, ele vai se libertar de um crime, Eren. F. Se ele pegar uma raposa, K5.A igual S de Bu, ele apreenderá um lamaço, Ankeil. Mas se ele apreender uma raposa na mão, Su, e ela escaga, ele terá apreendido um lamaço, mas também escapará de sua mão, Su.I2. G. Se alguém lhe der petróleo, e mais de Aismus em Isuri, eles vão gritar. Atenção! Atenção! Isuri Surkazi. O uso exegético de punir no presságio mesopotâmico é dificilmente uma anomalia. Pelo contrário, ao longo da história da Mesopotâmia, era um hermenêutico básico de toda a empresa divinatória. Só também encontramos no trabalho em vários presságios antigos da Babilônia que punosamente interprete as mensagens divinas em várias características das vísceras de um animal. 1. Se a estação for longa, Arik, os dias do governante serão longos. I 3. B. Se o reforço for espesso, Ulus, regozijando-se, Ulus Lib, do exército. Scott B. Noegel. C. Se houver um desejo, Eritu, na cabeça da estação, solicitação. Erit, de um grande Deus, o Deus solicita, Iris, ofertas regulares. D. Se o portão do palácio, ponto egal, for largo, Irtapif, adicional. Prenda, Erbum, virá, Irub, para o, por exemplo. E. Se um sinal, Kakil, montar o dedo alto, é a arma, Kakil, de um inimigo. F. Se a cabeça, Ressa, da visão for ampla, o Deus aumentará o homem. Cabeça, Rizal e M. 18. De interesse especial, são os presságios em que a interpretação do adivinho desenha uma conexão punindo entre uma característica visceral e a forma ou nome de um sinal cuneiforme, demonstrando assim a importância de escreverem os processos divinatórios. 1. Quando o lobo é como um cascas grafeme, então, Adad, a tempestade. Deus irá inundar, com chuva. O grafema cascas aqui toca. Cascaiço, que é um epíteto usado da tempestade Deus Adad. 20. B. Quando o lobo é como grafeme, H, aqui temos o grafema. Não é seu nome, então o rei matará seus favoritos para alocá-lo. Bens para os templos dos deuses. O grafeme, H, é chamado cascas. Que toca nos serviços exatos do verbo caxiço para uma dívida ou multa, para manter. Suei, para emiater ponto. C. Quando no lugar de um sulmum, existe a, ao assinar, então, a dinastia de Aquiad terminou. Não apenas a seção do fígado da ovelha. Como o processo de papel isto é, o sulmum ecoa o significado fim. Complete de salsimo, mas também podemos ler o grafema Rau como Ziso para se dividir em duas ou mais partes, para separar, o que pode sugerir um reino dividido. 23. D. Quando, o lobo, na Platum, é como a papum grafeme, que em apalpiem, então, o Deus quer uma ugbabtum sacerestes. Observe a peça entre o nome de grafema e a segunda sílaba de ugbabtum.
Exemplis of Divinatory Panin também aparecem no Velho Presságio da Babilônia. Siris Summa Eso, que contém centenas de presságios com base nas observações de vários tipos de ocorrências. Assim, um exemplo baseado em sexual. Bihaior. Diz na anagu.do, igual que natu, me ericitina.bi na ss.me. Zh kinut se aí se redutando uak. Se um homem tem sexo anal, kinatu, com seu colega social, esse homem se tornará principal de seus irmãos e colegas, kinsiti. Até os chamados presságios históricos registrados em crônicas e anais. Às vezes, observe as associações punindo. Um dos mais antigos de tais presságios. Trocadilhos Ors e adivinhação, exegese de sonho egípcia. Pertence a Naram-Sin, de 2254 a 2218 AC. Se o portão do palácio estiver lá 2 vezes, o rim 3 vezes, e, a 2 perfurações, pílise, à direita da vesícula biliar e são permanentes. Pausiai, é um presságio do Apialian que Naram-Sin pegou prisioneiro. Ao violar, Pelsim, a parede de sua cidade. Ponto 17. Panin também ocorre em Gunwisbo, uma velha série Babylonian Omen. Lidando com o nascimento anula-los animal. Ponto. Se uma ovelha dá à luz um leão, e tem cabelos emaranhados, Mali, um reinado de luto, Mali, a terra estará cheia de luto, Ma 16, ataque do inimigo. Ponto 19. Até pedras com cura e outros usos médicos podem derivar seus propriedades das associações punindo sugeridas por seus nomes. Ponto 30. Assim, uma lista de pedra mágica neobabilônica refere-se aos Abansão Águia que foi usado como um amuleto para ajudar as mulheres durante o parto precisamente porque da homônima entre arco estar grávida e Ari águia. Adicional. Exemplos de punição médica podem ser citados, mas basta dizer que tal Panin teve uma vida longa na adivinhação mesopotâmica, pois a encontramos mais tarde. Hemerologias Seleucidas de Uruk que, de acordo com E. Reiner, atribuem a cada um dos calendários data de uma pomada cujos ingredientes estão relacionados ao signo zodiacal por um trocadilho, linguístico ou puramente ortográfico, no nome do sinal. Ponto 3. De fato, ao longo da história mesopotâmica, Punindo é sem dúvida o hermenêutico por excelência para todas as disciplinas divinatórias. O Punindo hermenêutico como retratado em textos literários mesopotâmicos. Sacerdotes e divinos isopotâmicos também tiveram um papel na produção e disseminação de textos literários. Quando eles retrataram a adivinhação em textos literários, eles fizeram de maneira realista. Por isso, até o WHC Drion são interpretos em textos literários, eles ilustram o Punindo hermenêutico. O épico de Gilgamesh é um exemplo disso, embora outros pudessem ser citado. Ponto 13. No tablet e da antiga versão da Babilônia, Gilgamesh tem um sonho enigmático que ele compartilha com sua mãe. Ponto 36. Mãe, em THC Nidri da noite eu estava me sentindo luxuriante e andando por aí. Entre os rapazes, as estrelas do céu se reuniram para mim e um Kisrufrun. Anum, o deus do céu, caiu em cima de mim. Eu tentei levantá-lo, mas era muito pesado para meu. Eu tentei mexer, mas não consegui mexer. A terra de Uruk reuniu. Ao redor, os jovens beijaram os pés, eu assumi a responsabilidade por isso, eles carregaram. No MC, eu o vi e o trouxe para. A mãe de Gilgamesh então interpreta o sonho. Curiosamente, a interpretação está conectada ao sonho por uma série de trocadilhos. Nota em Scott B. Noegel. As palavras de Gilgamesh em particular, um Kisru de Anum caiu em cima de mim, que o Isru asterisco anim em que o Tchana se reia. A palavra Kisru é polissêmica que permite um encurtador de interpretações, incluindo meteorito, força e nó. Os sinais que uniformes também podem ser lidos como Kesru, Canin um homem de cabelos encaracolados. Prutitut. Sua mãe percebendo que o sonho contém um Kisru, isto é, um nó que deve ser interpretado, vê o sonho como se referindo a um meteorito, mas que predaz a vinda de um homem peludo que combinará com o grande Stretcht de Gilgamesh. O leitor, é claro, percebe que este homem é Enkidu, a quem um tablet anterior acaba de descrever como um humano novo e selvagem e peludo que foi apresentado aos caminhos de sexualidade humana por aprofundada. Assim, todos os significados associados a palavra Kisru é ecoada na interpretação. Sua mãe também vê a importação de onde o Kisru caiu. Gilgamesh disse que isso caiu em cima de mim, Ana seria, e então sua mãe diz que o homem a quem o Kisru representa contra/Vilbeai nasceria o Alidma nascido dos Tepelan. Em efeito, ela ouviu na preposição seri sobre o substantivo homofonoso. Scris Tepelan. Novamente, o leitor lembra a menção anterior de Enkidu, que abriam suas roupas, as da prostituta, e deitou-se sobre ela, seria. E quarto, 20. Gilgamesh então tem um segundo sonho em que ele vê um assino machado, que ele abraça como esposa. A palavra assino toca sobre a palavra assino, prostituta masculina da deusa Itar, e, portanto, sugere da mesma forma Enkidu. Gilgamesh afirma ainda eu coloquei, o machado, do meu lado, hasta Cansoana. Aya, uma linha que também pode ler como eu a tratei como meu amigo, irmão. Por causa da polissemia de arro que significa lado e irmão. De fato, uma vez eles se encontram, os dois são chamados amigos asterisco e Gilgamesh refere-se a Enkidu. O machado do meu lado, a arma da minha mão, Asinayetu Kuljat.
E dia 8 segunda, 4. Tais trocadilhos, e há muitos mais aqui, estão por trás do estratégia hermenêutica da mãe de Gilgamesh, que percebe os dois sonhos como portendo a vinda de um homem que acaba sendo Enkidu. Assim, não apenas os manuais dos sonhos egípcios e mesopotâmicos empregue punindo como uma estratégia exegética, mas textos literários H4 esopotâmicos também refletem essa estratégia ao descrever a interpretação dos sonhos. Essas semelhanças sugerem que também pode ser apropriado perguntar-se: relatos literários egípcios da interpretação dos sonhos retratam da mesma forma o punindo hermenêutico, especialmente porque estamos interessados em estabelecer arena de comparações possível. Que eu saiba apenas tão possível. Existe um relato literário para comparação, a Estela dos Sonhos do Faraó Tanutamani, 664-656 AC. NCVCR, mesmo, eu sugeriria que ele exiba o estratégia punindo sobre trocadilhos e adivinhação, exegese de sonho egípcia. A Estela dos Sonhos de Tanutamani, 664-656 AC, asterisco. rp.tnjs, hc igual fmnsw, i. 4, m. nhm igual frs. WUTMGRH. HJ. W2. WC.WHRWNM igual F. QIHRJ. B igual F. NHSPWJRJ. NHM igual F. 5. NNGM.N igual F street. DD.NHM igual F. NNR igual JHRM. H.NWHM, W, igual SN igual FMDD. JWN igual KT. RSJ.T. JTJN igual KT. MH.T. JWNB.TJHCM tipo igual K. RDJN igual KT. M. W igual FWSH igual F. NN, 6, QIPSS igual FHNC igual K. WN.HRN igual FHC.W, HRSTHRMRNPT1TN. PRJ.T, PWJRJ.NHM igual FMBWWNN igual FJM. MJPHRMBJ.T. O primeiro ano, sua adesão como que eu. Sua Majestade viu um sonho à noite. Duas cobras. Um em W. WHR, a mão direita, WNM igual F. O outro na H, a mão esquerda, J. B igual F. Sua Majestade acordou. Sem encontrá-los mais. Sua Majestade disse: porque isso aconteceu contra HRM, eu. Então foi interpretado para ele dizendo: para você pertence a terra do sul, T. RSJT. Aproveite por si mesmo o Egito mais baixo, T. MHT. As duas deusas aparecem em glória na sua cabeça. Aproveite por si mesmo a terra em seu comprimento e largura. Ninguém outro vai dividir com você. Sua Majestade apareceu em HR, o lugar de Horus, R, neste ano. 1. Sua Majestade foi adiante do lugar em que ele era como o surgindo. De Horus, R, de Quimes. Scott B. Noegel. Parece óbvio para nós que as duas cobras no sonho se referem ao Kushita. Kokar, especialmente porque uma imagem de Tanutamani usando a touca aparece na própria estela. No entanto, o faraó estava perplexo com o sonho até que um intérprete sem nome a decifrou. Curiosamente, uma série de os trocadilhos visuais e audíveis conectam o sonho à sua interpretação. Nota, para exemplo do direito de Tanutamani, WNM, e I63B, que ecoar as palavras JMN, Teueste e J3B Teleste respectivamente, com os quais eles são related. Além disso, a ortografia deste último com o sinal de cinzel, ou seja, 3B. O 23 de Gardner, em vez do R15 frequente, embora às vezes confuso. Em períodos posteriores, permite uma reprodução visual e audível sutil no nome. Eb, isto é, Elephant, isto é, 3BW. Assim, a aparência das duas cobras. As mãos da direita e esquerda de Tanutamani sugerem o poder faraônico que se estende ao direções cardinais, um significado capturado pelo intérprete que afirma: você pertence à terra do sul, aproveite por si mesmo o Egito inferior, aproveite você mesmo a terra em seu comprimento e largura. De fato, logo após o sonho, Tanutamani lança uma campanha para o Elephant na arroba. Além disso, a importância das mãos de Tanutamani como loque para o sonho. A interpretação é sinalizada por um uso frequente do glifo do braço, o Ainsign. Ambos foneticamente e como determinante. Para ilustrar, eu marquei o palavras que contêm braço. Glifos em negrito. O uso repetido desse sinal, eu faria. Sugerem, ambos ressaltam a importância das mãos de Tanutamani para a interpretação do sonho e enfatiza o poder de Tanutamani. Outra palavra que pode ter sugerido a interpretação do sonho é o uso repetido da preposição sobre, HR, com o qual o faraó descreve a posição das cobras. Quando combinado com os trocadilhos direcionais apenas mencionado, o uso repetido de RH sugere a posição dos Uraim. O cocar do faraó e, como tal, o poder faraônico sobre o leste e lutar. Ele também fornece alusão a Punando Horus, R, a quem ele é comparado 2 vezes no texto.
Da mesma forma, dado os egípcios o conhecido amor por trocadilhos em números. Eu me pergunto se as palavras comuns uma, WC.W, e o outro, KY, aqui, em referência a cobras associadas ao faraó, surgirá as palavras W, TTI, Cat, KTY, ambos significados royal ureus. As imagens do sonho transmitiram a afirmação do poder real em todas as direções, com atenção especial a Elihantini. A questão do intercâmbio cultural. As numerosas semelhanças entre o egípcio e mesopotâmico ou hierocrítico. As tradições há muito tempo imploram por uma explicação, e normalmente os estudiosos têm. Contabilizou por eles colocando um grau de intercâmbio cultural ou sugerindo que ambas as tradições representam desenvolvimentos paralelos, mas internos. Sobre a adivinhação do ZND dos trocadilhos, exegese de sonho egípcio. Assiriologistas normalmente argumentaram a favor do intercâmbio cultural, J3 citando como evidência importante, uma estreita semelhança no formato e no estabelecimento de relações binárias entre sonhos e suas interpretações. Como o compêndio mesopotâmico, eles argumentam, o manual egípcio também emprega mitos e provérbios em suas interpretações e intagram apotropaico. Feitiço projetado para afastar as consequências dos maus sonhos. Ambos os manuais são decididamente androcêntricos em sua orientação. Assiriologistas também observam que Deir el-Medina, onde o manual dos sonhos foi descoberto, foi habitado por vários estrangeiros que tiveram um grande contato com o exterior. E observe que, diferentemente dos presságios isopotâmicos, Papyrus Chester Beit insere as palavras boas e ruins entre o sonho e sua interpretação para explicá-lo. Desde presumivelmente a importação positiva ou negativa de uma interpretação seria óbvio para o intérprete e, portanto, adquire não qualificação, isso sugeriu a alguns a adoção de uma tradição estrangeira N. Eles também enfatizam que o manual hierático é uma espécie de anomalia, e que não há evidências de que isso tenha sido colocado em uso, nem há evidências para um grupo separado de especialistas em sonho nos primeiros 2000 anos de história egípcia. Os egiptólogos, por outro lado, afirmaram que não há o suficiente evidência de contato isopotâmico com ou para influência sobre, seja o manuais hieráticos ou demóticos, J8 optando por explicar ambos como internos desenvolvimentos paralelos. Em relação ao manual hierático, os estudiosos frequentemente se relacionam para a aparência neste momento da tradição hemerológica e menológica. Alguns também apontam para uma mudança geral em direção à orientação divina caracterizada pelo aumento do uso de oráculos e presságios, especialmente durante o Novo Kingdom. Esses estudiosos tratam o manual de sonho demótico como representante de um aumento nas práticas oraculars provocadas pela crescente ansiedade da sociedade. Talvez o resultado da crescente pressão assíria. Se o Chester Beit manual representa uma tradição nativa, o argumento diz, então também, o manual demótico. Portanto, argumentos fortes foram feitos representando os dois lados do debate. Nenhum dos lados, no entanto, considerou seus argumentos paralelo punindo o hermenêutico. No entanto, eu sugeriria que a presença disso, a hermenêutica esclarece o debate. Em particular, torna um interno desenvolvimento paralelo para o manual do sonho hierático menos provável. Embora os estudiosos tenham mostrado que a linguagem técnica da hemerologia assemelha-se à encontrada no manual dos sonhos e que as hemerologias empregam analogia como uma estratégia exegética, as hemerologias não, tanto quanto eu posso opere um princípio de punir. Nem sequer encontra trocadilhos em os números dos dias, onde alguém pode naturalmente procurar essas coisas B3. Além disso, uma das hemerologias que data do reinado de Ramesses XI, Scott B. Noegel, afirma ter sido trazida da terra de Uru, e embora Bix descarta a possibilidade de origem estrangeira para este texto, ele o faz com base de falta de elementos estrangeiros nas próprias entradas e não com base de uma análise comparativa com outras hermerologias do Oriente Próximo. No entanto, pode-se encontre uma série de hemerologias e menologias mesopotâmia, período babilônico antigo. As neurologias mesopotâmicas, de fato, como versões egípcias, também empregam um vocabulário encontrado em médico e mágico textos. De fato, alguém poderia argumentar que a tradição hermerológica egípcia também pode representar o intercâmbio cultural com a Mesopotâmia. Como Livingstone observou que as tradições hemerológicas mesopotâmicas desfrutaram de uma distribuição tão difundida já no século XIV AC, de Elau a Bogascoy. E além, que eles estavam, em suas palavras, mais populares do que o épico de Gilgamesh. De qualquer forma, até que análises comparativas completas sejam realizadas é difícil confiar apenas nas hermerologias egípcias como evidência para o desenvolvimento paralelo interno das tradições egípcias mirocrítico. Além disso, como mostrou um trabalho comparativo sobre sonhar em culturas não ocidentais contemporâneas, abordagens exegéticas dos sonhos são completamente fundamentado e determinado por o cultural e ontológico específico estruturas de seus usuários. Assim, enquanto o processo de sonhar pode ser considerado um universal, os métodos pelos quais diferentes culturas interpretam os sonhos não podem. Influência ocorreu. Vale ressaltar que, embora Panim pareça ter tido uma função exegética desde os primeiros tempos no Egito,
não parecem ter sido empregados como um divinatório dela. Manual dos Sonhos. De fato, as próprias artes divinatórias parecem ter sido raro antes do Novo Reino. Se tivéssemos um manual de sonho oriental não nir que exibia oponindo estratégia, uma que era contemporânea do mesopotâmico e materiais egípcios, o caso de um desenvolvimento paralelo interno no Egito seria reforçado, mas esse texto não existe. Antiguidade tardia, por exemplo, bizantina, islâmica e compensa indiana, também não pode ser usado como evidência, pois sabemos que eles representam a influência do grego. Tradição humirocítica. Além disso, até onde eu consegui determinar, a estratégia punindo não é empregada por intérpretes dos sonhos no tradicional. Sociedades na África moderna, -4, onde uma noite potencialmente procura análogos ou sobreviventes desta técnica. De fato, punindo como um universal humirocítico aparece apenas nas obras de Sigmund Freud. É uma faceta curiosa e irônica da sociologia do conhecimento, que quando os egiptólogos e assiriologistas começaram a estudar seus respectivos manuais dos sonhos, eles explicaram a presença de trocadilhos como evidências para um sonho universal hermenêutico, muitas vezes citando as obras de Freud em apoio. Sobre trocadilhos e adivinhação, exege de sonho egípcio.2.i. Os estudiosos posteriores adotariam essa e planejamento. Freud, no entanto, admitiu que ele derivou o universal das interpretações de sonho punindo encontradas no Talmud da Babilônia, Tractat Berachot 55 a 57b, e em O Trabalho do Século III C grego oneirocrítico Artemidorus de Daudis. Ambos os trabalhos são amplamente reconhecidos como resultado de considerável influência mesopotâmica, portanto, o que agora passou a ser considerado como uma característica marcante da terapia psicanalítica moderna. Universal, está falando com mais precisão, uma prova do impacto persuasivo do antigo pensamento intelectual da elopotâmico assim, o numeroso correspondências entre os manuais dos sonhos egípcios e mesopotâmicos. E a presença de punindo como um hermenêutico divinatório faz um interno desenvolvimento paralelo menos provável. Claro, não se pode discutir o ponto além disso, e o debatex sobre se o manual hierático representa um reino do meio ou um novo reino. O desenvolvimento não nos permite oferecer um contexto histórico mais definitivo, com o qual postular qualquer veículo de intercâmbio cultural. No entanto, se nós veja com outros a ascensão da mídia oracular no Egito como uma resposta sacerdotal a inseguranças políticas e econômicas, então podemos ver a proposta inicial. Interesse na oneiromancia mesopotâmica como uma resposta a aumento das incertezas, dada a sua tradição de longa data de punindo teológico, egípcio. Sacerdotes teriam adaptado facilmente esta ferramenta ao novo concurso de divinatório. Hermenêutica. Como tantas outras coisas no Egito, os egípcios rapidamente fez com que seja o seu. Notas. O papiro, Chester Beatty 111. Rectum 11, PBM 10.683, data do reinado de Ramesses I, de 1279 a 1213 AC, e foi publicado primeiro pelo Dadiner 1935. Veja também. Salneron 1959. Datado de Ramesses I por Pestman 1982, 159. Os papiros, Pekarsberg 13 e 14, foram publicados por Volta em 1942, veja também. Salneron 1959, Isauzig 1980. Para atitudes helenísticas em sonhos, veja também o Arquivo de Horen Sebenitus, Verhey 1976. Esses últimos textos, no entanto, são principalmente interessado na solicitação de presságios dos deuses. Alguns desses trocadilhos também são observados por Rittner 1997. Encontrado em Zbakowska 2003,82. Ver, por exemplo, Set 1924, Dawson 1927, Drioton 1933, Fairman 1935, Kpri 1938. Drioton 1940, Sander Hansen 1948, Grapovum 952,44 hífen 7117, Fischovum 953,215 hífen 35. Drioton 1953, Brunner 1959, Mofta 1964, Zandier 1964, Stewart 1971, Meltzer 1975. Morenos 1975, Vernus 1983, Guglielmi 1983, 1984, Guedic 1987, Foster 19891990. 1992, Rittner 1993, Kula 1999, Noegel 1996, 17980, Voltk 1942, 59 e 64. Rendsburg 2000, Loprieno 2000. Não obstante a conveniente coleção de peças de palavras em ambos os livros dos sonhos. Reunido em Volta em 1942, 63 e 4. Um estudo exaustivo dos trocadilhos nos dois sonhos. Scott B. Noegel. Manuais é algo que pretendo publicar em um futuro próximo. Para um tratamento completo de punir no Manual do Sonho P. Chester Beatty, veja agora Noegel e Zbakowska. Próximo.
Volta em 1942, 66 e 78, também dedica a discussão ao tópico, mas concentra seu comparações sobre o trabalho do século III Artemidoros oneirocrítico grego de Daudes. E periodicamente nos presságios posteriores de Dreani Slaniek. Já que Voltaire não tinha antes dele O Sonho Mesopotamiano Oniens, publicado por Oppenheim 1956, suas comparações com Mesopotâmia contra /vir limitada principalmente a outros tipos de presságios, exceto para aqueles que os presságios publicados em Boissir 1905. Para o uso de Knotre em magia, ver Rittner 1993, 143 e 4, nos sonhos, veja Rad. 1975. Este último foi republicado em Noegel e Cae 2004, 199 e 220. Parkinson. 1999, 71, também observa que a palavra egípcia desarroa, que pode significar interpretar um texto. Cf. Akkadiankis Runat, Spell, no épico de Gilgamesh no contexto de um sonho. Alguns textos rituais acadianos usados para evitar as consequências malignas de um sonho também são prefixado com o termo Kisrunó, feitiço. Veja Butler 1998, 10t. A palavra acadiana é estar conectado ao LP aramaico. Natendan 5, 6, como observado por Miller 1970. 474, N3. Para uma discussão mais completa do termo e seu uso em Daniel Sinoegel. Próximo. Ou um tratamento recente de punir como uma ferramenta oneiromantic na antiga Leopotárnia. Israel, veja Noegel 201. O nome do local Leban sugere Labino Macbrix ND Ban 73 Build, outro. Significado sugerido pelo sinal cuneiforme do, embora nenhuma palavra apareça no apodose. O Labino Macbrix é conhecido por Oppenheim 1.956.268, N34. O ID do sinal cuneiforme é explorado aqui por seu valor alternativo a L2. A interpretação Lamaço, espírito protetor, deriva da leitura Sdlibu como se fosse. Foram escritos silabicamente. Como se, Libbu, os mesmos sinais podem ser lidos, Ankau igual. Larnaço. Embora Su signifique Ktumão, uma lista lexical nos dá a equação EMA. Igual Su. Ver Noegel 1995. Star 1983, 10. Star 1983, 10. Listar 1983, 10. Tar 1983. 10. IOS 10, 33, 2, 26 FF. Citado em USIST 1970, 5. Como notas de Liked, também P5 Est. A apodose é muito comum em Istispícia, e particularmente nesse uso paronomástico onde Kakyu é usado tanto na apodose quanto no prótasis em um relacionamento punitivo. Eu adiciono a suas observações de que todo o presságio toca na palavra Kakyu por aliteração do consoante /k/. O presságio lê, mas su.si kk com LF haki e bk nakrin. EGES 1989, 54, 2000.345 e 73. L9 Leiberman 1977, 167, N44 Observações, todas as interpretações baseadas em as descrições das formas discernidas em presságios de fígado e descritos com os nomes de grafemas cuneiformes, foi baseado na paronomasia. Para informações detalhadas sobre o mecanismos de Stispiciquensul Star 1974, 17 e 23, 1983. Leiberman 1977, 148, N24. Leiberman 1.977.148. 22 Gut 194%, 6 e 7. Observado também em Leiberman 1977, 147, N10. Qualquer que seja a etrologia de Sumo, ver Gut 1947b, 7, a peça em Sazimo é sobre trocadilhos e adivinhação, exegese de sonho egípcia. Óbvio. GES 1989, 60 observa que o Sulmum estava associado à saúde, prosperidade e sucesso, especialmente para a campanha. Em Zizu, ver CADZ 77, SV. Zizu. Lieberman 1977, 148, N19. Nesta série Homens, veja, Notcher 1928, 1929, 1910, Morin e Foster 1988. Ver. Agora também Friedman 1998. Versif, MTRXTS, Ons Babylonian Blacks nos irlandeses Iltern 39 e 44, 13. Citado e traduzido Guiné 1.997.474.479. Após a tradução do THC de Gortz 1947A, 257, com pequenas alterações. Light 1970,6. Dado o extenso uso do jogo de palavras como o hermenêutico de escolha em Textos Mantic, uma nova busca por reprodução de palavras nos textos de Isbo, talvez seja garantido. Ver, por exemplo, as observações de Fram 1998, 10-12. Light 1970,77, V39.
Observado também em Tiga em 1983, 178, mas como um exemplo de parábola, alegoria ou símbolo da Elopotâmia, este exemplo pertence com mais precisão à categoria Remes de Tigai. Ver Lambert 1980, Horowitz 1.992.120, N14. 31 citado em Reiner 1995, 123-4. Sobre a longevidade da Elief no Médico da Pedra. Propriedades, consulte Barb 1950. Para o uso de colares de pedras profiláticas associadas a governantes antigos como Rinsin e Arnurap, ver Bullion 1998. 3 Ver também Civil 1974, 329, Skerlock 1991, especialmente 139, 145-6. George 1991, 147. Observa também o uso de etimologias gansifícolas que conectam protasas apodoses nos presságios. A série Enigma Anabit Marciria e Purilaco quando um exorcista vai para a casa de um paciente. Observe também a observação da fome de 1990, 15. Os escritos desse tipo não estão restritos a colofones. Eles são, por exemplo, não é frequentemente encontrado em textos médicos para nomes de ingredientes. A planta Ata Yeu, por exemplo, já foi escrita Ata, VS1, o objetivo deste escrito pode apenas ser visto do cuneiforme, as transliterações A, T e W e Y representam o mesmo. Assine o que por esse truque é repetido 3 vezes, cada vez com uma leitura diferente. J. Arcin 1995, 116. Compare também a observação de Reynolds 1.998.351 sobre a identificação homenista de Marte e o câncer de constelação, por meio de um trocadilho. Entre Mulsarro, Al.La, Marte, Litfausrstar, e Mulalutu, Auel, Câncer, ver. Também Reiner 2.426. Observe da mesma forma que a observação Finkel e Read, 1.996.248, que os padrões de estrelas foram pensados por astrônomos mesopotâmicos para corresponder apenas para números, animal e assim por diante, como visto talvez por mesopotâmicos preliterados e em imagens modernas do zodíaco, mas para os sinais que uniformes com os nanics destes constelações zodiacais foram escritas, citir mesmo isso ofereceria infinitas possibilidades para trocadilhos e interpretações esotéricas. Isso é apoiado pelo registro arqueológico que está nos tornando cada vez mais conscientes do papel que os padres praticantes tiveram no controle de uma variedade de materiais textuais, incluindo textos literários, mágicos e lexicais, por exemplo, em Ugarit, Emar e Sultantip. Ver, por exemplo, Courtois 1969, Sharpin 1985, Arnaud 198.517, Lambert 1959, 1214. Walcott 1966, Cavigniaux 1998. Veja especialmente seu comentário de que esta biblioteca, com sua diversidade, reunindo textos populares e utilitários com literatura superior, mostra muito concretamente, como o holismo de elopotaniano coexistiu com a produção intelectual da ideologia hegemônica, teísta, pp 257-8. Veja também Livingstone 1998a. Pedersen 1986, N4.530 também observa a descoberta de um comprimido de homensofdrion na casa de um exorcista em Assur. Ver também Livingstone 1997. Em um período posterior, podemos comparar o antecedentes sacerdotais de Duscifas, que se proclamou um especialista em oneiromancia com habilidades proféticas. Sobre isso, veja Gnus 1996, 5-6, 23,26. Scott B. Norgel. No Egel Próximo. 6 Para uma visão interdisciplinar do conceito de compartilhamento de sonhos como refletido em textos mesopotâmicos, Versweg 1996. A tradução, com menor modificação, Elfdaley 1989, 136. Observado primeiro por Kilmer 1982, 128. Kadka 436, SV. Kisru, também lê a palavra como engodo, ou seja, lido como Arru 1. 0 são homens peludos, 11, 3, 23, ambos são identificados como o Kisru de Anil, e 3, 4, 16. 31, e, em um ponto do épico, o povo de Uruk se refere a Enkidu gritando, Anami. De Aimas e o Pitão ele é como Gilgamesh para um cabelo. E 1v, 15. Observe que Kunei Jurn Text 5 de Babylonia e Tablet 5 no Brit Hagaik Fureuin, 18. 19K.107, 31 SS identifica o car.kid, entre outras coisas, como tanto a Harinto quanto Kesretum. Veja também Kilmer 2000.94-5, que observa um possível trocadilho na Pensilvânia. Tablet 2, 13-5, pelo qual o bom humor de Gilgamesh, e Akuma, alude a Sambat, o prostituta. Ela também ressalta, P96, que a referência de Gilgamesh a Enkidu como seu escudo Arito, constitui uma alusão adicional a Star, uma vez que este termo é usado para designá-la como Vênus. Ela acrescenta, não é improvável que não o fascino servo masculino de Star, e que Nebuchadnezzar é uma peça em Bikezdrin. Igual Kasap Kezertin, o pagamento especial feito em conexão com a prostituição.
Notável por Deli 1989, 126. Kilmer 1982, 12832. Nesta figura e outros tipos de prostitutas, veja Lambert. 1992 e Maú 1992. 3 ver, por exemplo, Anakoana 166 Tanaka que eu sempre o tratarei como meu Motka. KDS/148, SSS Axino. Deli 1989, 152, N4. A identificação do par como Alfrendes é confirmada em sexta 156 quando estamos. Disse que os dois amigos sentaram-se, Itasbuai, ss.mes, Kilalan. Cada/1207, SV. AHU. Ou uma edição textual, Vergrihnal 1981, 6-7, Pierce 1994, 193-209. Nectanebu. E 360-343AC, também parece ter registrado um sonho enigmático, mas os textos em que esse sonho foi registrado são fragmentários demais para serem úteis. Veja Realt 1998. 19.200, 2002, Gedar 2002, Breyer 2003. A transliteração é baseada em Breyer 2003. Formamos WNM parece ser um período de ortografia tardio. Veja Breyer 2003,94. Registro 6. Grihnal 198 1,9. As peças egípcias com base em números são frequentes. Loprieno 2000, 1315, 1920. J1 o primeiro é um rap, e ponto V Menon. Veranig 1997, 182 e 890. Voltem 1942, 5. N1 chama astutamente a atenção para a aparência dupla de Snake, WW, em Pechester. Beit 111, R4.1 e R7.19, onde as duas vezes são interpretadas como uma disputa, MDW. Eu sugeriria que a interpretação nesses presságios de sonho é possivelmente baseada no associação de MDW palavras com D de discurso, este último sendo escrito em vez de Signiserpent D. Pierce 1994, 208 subjeta, que o sonho Oracle precedeu a intronização de Tantamani. J3 Appenheim 1.957.245 argumentou que o novo manual do reino representa um paralelo desenvolvimento interno, mas postulou influência mesopotâmica para o demótico posterior. Manual. Veja também Cryer 1994.2212. Observado também por Parlebas 1982,21. J no contato com o mundo exterior, veja MC Dovel 1994, 59, Ward 1994. 6185. Sobre trocadilhos e adivinhação, exegese de sonho de Egiptioses. Traian 994.2212. Spakowska 2001,34. Spakowska 2000, 93, N270, afirma a necessidade de apoio arqueológico adicional para os novos contatos do reino, apesar de Amarna. Voltem 1942, 66 afirma que podemos atribuir sim categórico e composicional mais claridades entre os presságios egípcios e mesopotâmicos para a natureza do divinatório. Enterprise, LiegTS no Network Der 7. Venus 1981,89124, Bix 1990 4164. Ver também Corrido 1.997.227. Spakowska 2001,36 7. Voltem 1942, 16 propõe que o manual demótico decorre diretamente de um hierático original. Há um exemplo de Apun no calendário do Cairo Rectunona, 2, observado por Vrernus. 1981, 104, N38, ou seja, JM igual K PRM PR igual K você não deve sair de sua casa. Isto é, PRCI PR House. Mas esta paronomasia obtém na própria apodose, e não está de forma alguma conectado ao protasis ou dia, ou seja, 16, com o qual está associado. Bix 1990 49 e 50. Bix 1990,64. Livingstone 1998b. Reino Médio, o contato precisaria ter ocorrido antes do século XIV. BC. Livingstone 1993, 102. Uma metodologia bem definida e holística será sem dúvida necessária para esse trabalho. Que não presuma a presença de gêneros universais ou inventos. CFU. Declaração da Bix, 1990.64, em relação aos critérios para determinar a influência estrangeira. Nas tradições hemerológicas egípcias, semelhanças inerentes no gênero não são decisivo em si. CF. O comentário de Volheim 1942, 69, Virenvir Vorliu Figdeno Literarischen. Zuzamenhangze contra barra Vichenig, Ptichereu de Babylonischer Traum Deutuns também problematisch Telemusin, Durfenvirin Gegen Emaiti Sicherheit Behaupten, 10 Ägyptische. Traum Deutung Emaiti der Babylonischer Zus.Umenhangin der Spiteren Griechischen. Mohamedanische in de Europäischen contra barra Veiter Gelebt Chapel. Veja Loprieno 2000,9 e 10. Reino do Meio. Veja Von Leven 1999. Há também um sonho hierático recém-identificado, embora não publicado.
Fragmentos manuais em Berlim naquela data do período site e que precisam ser verificados. Para o fenômeno punindo. Ao contrário do Chester Bait, esses fragmentos aparecem. Organizar os sonhos por tipo, um recurso que os torna um paralelo ainda mais próximo a os exemplos mesopotâmicos. Agradeço ao Dr. Joaquim Queck por chamar minha atenção para esses manuscritos e incentivam o leitor a consultar sua contribuição neste volume. Para mais informações. Steineder 1863, Fad 1966, Oberhelman 1991, Lamoriaux 1999, Hermanson 2001,73. As tradições locais também podem ter desempenhado um papel. Veja Jatfink de 1913 e Miller 1994. Para a influência mesopotâmica nas tradições de ascensão islâmica, consulte Ame Enantila 201. E o comparativista encontrará de interesse os estudos culturais encontrados em Gedrejishal. 1992, Karskadon 1993. Scott B. Noegel. Voltem 1942, 60, N. Duas observações, das Bortspiel e Street B. Allen Volkernen Charakteristikon für die Traumdeutung. Voltem, no entanto, não cita nenhuma fonte para sua observação. Menos 6, por exemplo, Vernus 1983, Homer 1990 69 e Ifen 7 uma literatura sobre o assunto da influência taurnúdica em Freud é volumosa. Ver. Jalauer 1913, Robach 1929, Koklo 1932, Velikovsky 1933, Grinstein 1968. Bacano 1975, Bilo 1979, Haddad 1981, Lavinas 1981, Frido 1990. Para um exemplo do impacto do Talmúdico Driaronzi na reudomancia judaica posterior, veja W.C.R. Blonsky 1962. Elma 1998. 78 para a influência mesopotâmica em Artemidorus, ver Jabluru 1936,52, e mais. Recentemente Gnuzi 1996, 117, Noegel 2002, próximo. Para a influência mesopotâmica em o Talmud e suas técnicas exegéticas, Vertiga em 1983, Geller 1995. Com relação a o livro de sonho do Talmud da Babilônia, é interessante que alguns estudiosos tenham assumido algum grau de influência de Owen, ou neirocrítica de Artemidorus. Veja, por exemplo, Alexander 1995. Veja também Noegel próximo. Cf. A observação de Volta em 1942, 38 de que a Europa é Morter el Aranderen. Wissenhaften. Sobre pronunciações paleográficas, Gardner 1935 datou do papiro ao reinado de Raruesses I, de 1279 a 1213 AC, mas opinou que sua linguagem sugere um anúncio algum dia no período do reino Idli. E recentemente, os estudiosos de Sorui começaram a questionar uma data do reino do meio por motivos linguísticos e sugeriu que o idioma é deliberadamente arcaico. Ver, por exemplo, Vernus 1981, Israelit Grow 1985, Isbakowska 2000. 92 e 4, 2003,6971. Zbakowska 2001,36 e 7. Bibliografia. Alexander, P. 1995 Bavliberakot 55 a 57b, O Livro de Sonho Talmúdico no Contexto, Jorilov. Estudos Judeus 46.23148. Arnaud, D. 198 J/7 Imit, Racher X Alpaz D2 Start e G7/3, Testes Juncrins e Acadiens, Paris. Bucks, T.A. 1992 Calendários dos Dias de Sorte e Azar, Studiens Uraltigiptict. Culture. 1741-64. Bacan, D. 1975 Sigmund Freud's DJCZ 6 Mystical Diction, Boston, Massachusetts. Barb, A. 1950 Bard's and Medical Magic, Journal of the Warburg Courtauld Institute. 13.31622. Bullio, P.E. 1998 Revisão de Egbert von Wierayuk, SP Bauloischist EUS Dem Plan Quadrat CJ 18. PT4. Ausgrabungen em Urukvarka, Endberist, 12, Mães. Verlag Philip von Zabern, 1993, no Journal of Viaristar Studies 57. 31316. Bilo, Y. 1979 Sigmund Freud e Rabino Yehuda, sobre a tradição mística judaica de sobre putzas e adivinhação, exegese de sonho egípcio. Psychanalytic Dream Interpretation, Journal.fpylogics Latropolori. 2.443 Ifen 63. Bloom, C. 1936 Studies no Livro de Sonhos de Artemidorus, Uppsala. Boissier, A. 1905 Choi de Textos Relativos de la Deu e Airu Babilonienne. Vol 2, Genv. Breyer, F. 2003 Tanutamini, Dieter Dummertel und Irlinfeld, Agipten und Altes Testamento. 5, Wiesbaden. Brunner, H. 1959, B. Nigmat Sheriff, Criptografia, no Inferno Lut Brunner, A Egyptologia.
Agiptisch SCHRTFT Windispfisch, Manobrista der Orientalistik, Leiden. 52-8. Butler, S.A.L. 1998 Concepções Mesopotâmicas de Dran SLZN de Drin Rituais, AUAT 258. Minster. Carskadon, H.L.A. ed. 1993 Enciclopédia of Isleepare do Sonho, Nova York. Cavignox, A. 1998 A Biblioteca de um Estudioso em Meturan. Com uma edição do Tablet H72, Testículos de Diga Haddad 7, em Abushi van der Thorn, ed.s. Magir Mesopotâmico. Tr.Xtual, Histórico e Interpretativo Perspective. Estudos em um Magic Antigo e Adivinação 1, Styx, 25173. Sharpin, D. 1985 Les Archives do Dev Nascudum Denus Laresadons do Chen Tiara, Mar 1. 4.45362. Civil, M. 1974 Comentários Médicos de Nippur, Journal of Nephrology Studies 13. 329-38. CRI, JJ. 1938 Acrostiches Emoscroisks Desentions Giptens, Chronique de Pt 13. 35-58. Cohen, B. 1932 Obertraum Deutung na Tradição der Jidischen, Inago 18, 11721. Cullen, L. 1999 Larctoric SS Fictions, Pouvoirs et Deplicit de Discourse e Arvaverslan. Literature Gipten do Moyen e do New Valley Empire, Boletim de Institute. Frangais D4 Geologia Oriental 99, 10332. Courtois, J.C. 1969 La Maison du Patrioxilary Modelis de Poumon et de Foie de Ugarítica. 69119. Cryer, F.H. 1994 Adivinhação em Israel do ANC TNTITSRR Eastern Environment, Azorio Historics Investigation, SOT 142, Sheffield. Corrid, J.D. 1997 Arsient Giptio Antigo Z.Ctai, Zend, Grand Rapids, Mich. Scott B. Noegel. Delhi, S. 1989 Frami 2 Silisopotâmia, CRC, Ação, O Dilúvio, Gilgamesh e outros. Oxford. Dawson, W.R. 1927 The Number 7 em Textos Egípcios, AEG, Barraptos 827-107. Drioton, M.E. 1933 Figuração Unirriptografia S. Urunistli do Loikungpiri, Revista. Desgiptologia 1.2013 IFEM 29. 1940 Recueio de Criptografia e Monumentali, Ars Nullis do Servi. E des Antiquities. 40305429. 1953 Les Princícios de la Criptografia Egiptine, Comptizar MDC. Academy des Inserriptions e Belas Lettres, 355 IFEM 64. Elman, Y. 1998 Dresme Interputation Fil, Clássico GR, IC barra Sorars barra Bichelon barra LL Nouli. Robuken. R. CJ. 1992 Mais uma vez o Crocodilo de Cera, Pevestcar 3, 123 e seguinte. FAD, T. 1966 LND Intoção Arbic, Tudes Lewis, Sociologics e Folklorics sur L. Miliu. Natis de L. R. Leiden, 247 IFEM 67. Feirman, H.W. 1935 The Myth of Horus Aced Fui, Journal of Egyptian Archaeology 21.26 IFEM 36. Finkel, I.L. e Read, J.E. 1996 L4 Syrian Hieroglyphs, Zeitschrift der Ideologie 86.244 IFEM 68. Firchov, 0. 1953, Rand, Igpa Stylistics. Enden, 41 Giptisk barra CN Pirandenstein, o terço Schungenzura Giptischen Stilistil 11. Berlim. Foster, JL. 1989-90 Plano de Palavras em 7L1 Eloy Piazan, a oitava queixa, Boletim do Egiptológico CR Viar 10, 61-76. Frão, E. 1998 Disse Benidermis Geburt, Voulis e Utsiriologics Breu Execet Litaires. 10 IFEM 2. Friedman, SM. 1998 Se uma cidade está em uma altura, Ziaya Kiadian insere Urlaluai na MHLHH. Kim. C51. Eu, Tabelas 121, Publicações Ocasionais de T. Samuel Noah. Kralerfan 17, Filadélfia. Friedon, K. 1990 Field, Dren 711 de L. Interpretation, Albany, Nova York. Gardner, A.H. 1935 Hierático Papyrus no Ilusão Britânico, % Hirel Serie S, Chatterbait G. Cifrão, 2. Vals, Londres. Gedjar, J.D. 2002 Der Traum des Necanebus, Die Griechische Fassung, em Ablesias e H.U. Schippered S. Apopslipticum da Jupteri, N.Kite 4 Analise Dr. Helentungsstian. Analecta 107, Louvet, 189 IFEM 219. 071 Prinzem de Desezeitil, por exemplo até a exegese dos sonhos. Reuker, M.J. 1995 7 Reinfluência da Mesopotâmia Antiga 011 Judaísmo Helenístico, em J.M.
Sasson, ed. Civilizações 0 FTH, IAREAT, volume 1, Londres, 43/54. George, A.R. 1991 Textos babilônicos de Elifólios de Sidney Smith, pt 11, Prognóstico I. Homens de Diagnóstico, Tabela I, Review D, 4 Iriologia e Arqueologia Oriente 85. 137 67. Gnuse, R.K. 1996 Drettes TZNDDLN Areloi. Ansi, Arbeiten zur Geschichte des Antiken Judentums und des Urchristentums 36, Leiden. Goedicke, H. 1987 Menazeiment, EUE de Egiptolo e 38.6340. Gokhtzi, A. 1947 Alusões históricas em textos antigos do babilônico, Journal of Cuneiform. Estudos 1, 253 e 65. 1947 Beold Babylonian Homens, Eia Oriental Series 10, New Haven. Grapov, H. 1952 Der Silistische der Geschichte der Sinurri, Untersuchungen zur Ägyptischen Stilistik, Berlim. Grimal, N.C. 198 Katar Stilis na Patienes ao Muse do Caire, JE 4886348666, T.Vitejupi. Índices, MIFAL 106, Cairo. Grinstein, A. 1968 em Sigmund Freud Grims, Detroit. Guglicumi, W. 1983 em Nilerifirenen Reiselustigensun, Wellat de J. Orients 14, 147 e 66. 1984 Zuenigen Literarischen Funktionen des Wortspiels, em Studiens USPL, ZC.Re. UND Religion Acceptance, Göttingen, 491506. Guiné, A. 1997 Algorithm of Regimani, THC Sex Homens of Mesopotâmia, Gênero 112 DH e Tori. 9.462 e 79. Haddad, G. 198 IL, NF, RRT Litirni, Fontes Talmudiques de barra, ZP. Contra barra Y barra, I, Paris. Imenantila, J. 201 Descendência e Ascensão no Mito Islante, em MYTL Odologia Endais. J para Intercultural Inzoensis. Estou bem sucedido hoje TLI, Execondlietl, ZL. Sutimposirtir. Silsiria NND Babilônico Projeto de Patrimônio Intelectual realizado. Em Frige, Fizace, de outubro, 4/7, 1999, Melamuciposia 11, Helsinki, Projeto de Corpus de Texto Neo-Assiriano, 47/67. Anig, R. E 997 dias para Shider Faraonem. Grusses and Vorterbujakiptis Deutsch. 3.800 e 950 UCHR, Kulturgeschichte der Antiken Welt 64, Mães. Hermanson, HL. 201 Dreams and Dream in Islam, em Kabulkali, ed. Sonhos e Dream. 1 RFDCR em Religião, Antropologia, História e Psicologia, Hemtior. 7391. Scott B. Noegel. Rad, CT. 1975 Atual End Escritório, uma investigação sobre a origem do script egípcio, em MD. Kinkade et al. Eds. Linguistics and Anthropology, em homenagem ao GC. I. Voegelin. Lice, 33150. Horowitz, W. 1992 Dois fragmentos de Abnusikinsu e assuntos relacionados, Zeitrtfliraceriology. 82, 11222. Fome, H. 1990 Lefal escritos em Colophonisk Uniforms, em JJ. Adler, ed. Raime M.1. Gevarial e Feiorial Yolume, volume 2, Jerusalém, 33 e 6. Israelit Grow, S. 1985 Um livro de língua técnica da Hamesid Grammar da interpretação dos sonhos, em S. Israelit Grow, ed. Egito Faraônico, a Bíblia e o Cristianismo. Jerusalém, 71/18. Gedrkj, M.C. Shaw R. eds. 1992 Dream, Religião e Sociedade na África, Leiden. G.S. U. 1989 Stispice Babylonian Old Babylonian. Homem Textos no Museu Britânico, Istambul. 2001 Compêndio da Gallbladder Homens existente em Babilônia Médio, Nínive. E versões seleucidas, em AR. George I. L. Finkel, eds. Sdom, Deuses. E Literatura, Estudos em Assiriologia em honra OJWG. Lambert, Wynonna. Lake, ING, 345 e 73. Kilmer, AD. 1982 Uma nota sobre uma peça de palavra negligenciada no Akkadian Gilgamesh, em Jevan. Driel 1, eds. Zikirmin, Estudos Assiriológicos Presentes de ER. Kraus. Na ocasião, o Gizir 20º aniversário, Leiden, 12832. 2000 mais reprodução de palavras nos textos de Akkadian, em SB. Noegel, ed. Putz e especialistas. Ubdplay na Bíblia Hebraica e Dzint da Literatura do Oriente Próximo, Bafesda. MG, 94 e 9. Lambert, WG. 1959 Desultantip Tablets, Review de Siriologia e Edrtiologia Orientes Li 3. 119 e 38. 1980 e 21 Pultices, Estudos da Anatólia 3077 e 83.
1992 Prastatushon, em Verraz, ed. Luziei Saitareu em Dirangpen, Beitrigizu. Aine Social Gexist Desalton Orients, Zinia 32, Constance, 12.757. Lamoreal, J.C. 1999 Interpretação dos sonhos no início do Oriente Medieval Próximo, dissertação de doutorado. Duque University, Durham, N.C. Lauer, Capitã. 1913 Das Wesendestraurnis in der Beurteilung der Talmudischen und Rabbinischen Literatur, International Zeitpunkt 42.y.anali.1. 459-69. Leiberman, S.J. 1977 Os nomes dos grafemas cuneiformes da antiga Babilônia Akkadian, em M. de Ungelis, ed. S. Fickelstein, Hamdon, Connecticut, igual Memórias da Academia de Connecticut de Artes e Sciences 19, 147-54. Sobre trocadilhos e adivinhação, exegese de sonho egípcia. Licht, E. 1970 Beaumont Cities, Sumaisbo. Textos de fontes cuneiformes quarta, Gafanhoto. Valley, Nova York. Lavinas, E. 1981 Kelkisvus Talmudics sur L.I.R.Kv, em A Racial e JJ. Racial, ed.s. La Psychanalyse, est nele une histoire juive, Paris, 114-28. Lieven, Avon. 1999 Adivinação em Agipten, Autorientalische Forschungen 26,77 e 126. Livingstone, A. 1993 O caso das hemerologias, culto oficial, formulação aprendida e popular. Praticar, em Ematsushima, ed. Cultic e religião popular em O Antigo Oriente Próximo, documentos do primeiro colóquio no Antigo Leste, seja Cite e seu L. realizado no Centro de Cultura do Oriente Médio no Japão. Mitaka, Tóquio, Heidelberg, 9711-3. 1997 Novas dimensões no estudo da religião assíria, em S. Parpola e R.M. Whiting, ed.s. Assíria 1995, Anais do Simpósio do 10º aniversário. Do projeto de texto neo-assírio, Helsinki, de 7 a 11 de setembro de 1995. Helsinki, 165-77. 1998 A Matemática Babilônica no Contexto do Pensamento Babilônico, em J. Prozik, ed. Intelectual Lift. No Antigo Oriente Próximo, artigos apresentados no 43º Venkanutar Assyriologic International, Praga, de 1 a 5 de julho de 1996 Praga. 21519. 1998b O uso do mádico nas hemerologias e menologias assírias e babilônicas, Study Epigraphy e Linguistics Sox no Oriente Antigo 15, 59-67. Loprino, A. 2000 Trocadilhos e peças de palavras no Antigo Egípcio, em S.B. Noegel, ed. Putzi. Especialistas, jogo de palavras na Bíblia Hebraica e na literatura antiga do Oriente Próximo. Bafesda, M.G., 320. Maul, S.M. 1992 Kurgaru e Assinu in der Babylonischen Gesellschaft. Em Verraz, ed. Ausenseitereu in Gruppen, Beitrages eine Sozialgeschichte des Alten Orients, Zinia 32, Constantz, 15971. MC Dovel, A.D. 1994 Contato com o Mundo Exterior, em LH. Lesco, ed. Faraó. Trabalhadores, B. Os moradores of Deir Medina, Ítaca, Nova York, 4159, 156-63. Meltzer, E.S. 1975 Uma possível reprodução de palavras em Camoasi, Zeitrofes de Iragiptiches Pracheuend. Atravada 1021,78. Miller, P.C. 1994 Dreams in Tardentiquat, Estudos na Imaginação de uma Cultura, Princeton. Mofta, R. 1964 Arada Cherungen, Regierungsjahriuend Salvortspiele, Chronik des Gipte. 39,4460. Moren, S. e Foster, Jerry. 1988 Igal Homens de Suma Eliu, em Elaict et al. Ed.s. Ascensão Cifrão C. Humanista, Estudos em Nernorio Fabransaques, Publicações Ocasionais de O Fundo Samuel Noah Kramer 9, Filadélfia, 277-83. Scott B. Noegel. Morenos, S. 1975 Vortspiele em Agipten, na religião e Geschichte des Alten Agipten, Gilmelt Alfitsi, Colônia, 32842. Miller, H.P. 1970 Der Begriff Ratzel im Alten Testament, Etus Testamentum 20.465-89. Noegel, S.B. 1995 Fox on the Run, Ketalamassu by the Pan, Nouvelle Assyriologiques Breves. Eutilitaires 73, 10-1, 2. 1996 Janus para o tipo no livro de Jab, Sotsupro. 223, Sheffield. 2001 Sonhos e intérpretes de sonho na Mesopotâmia e na Bíblia Hebraica. Antigo Testamento, em Cabulelei, ed. Sonhos, um leitor sobre religioso, cultural e dimensões psicológicas do sonho, Nova York, 45-71. 2002 Dream and the Ideal of Mantics, Oiner e Antigo Oriente Próximo. Oneiromancia, em ideologias como fenômenos interculturais, Proceediniophily.
Projeto de Patrimônio Intelectual Assírio e Babilônico, Chicago, outubro. 2731,2000, Melamo 3, Helsinki, 143-57. A seguir cifras noturnas, Fai punindo a linguagem dos sonhos no Antigo Próximo Oriente, American Oriental Cities, New Haven. No EGEL, SBIKE, A. eds. 2004 Linguística Afroasiática, Semítica e Egiptologia, escritos selecionados de Carleton. 7, Rad, Bafesda, MD. No EGEL, SB Sbakowska, K. Porque Play, no Manual dos Sonhos de Hamessid, Studien zur Egyptischen Kultur 3. Notcher, F. 1928 Dia Homem Series Uma Siluai na MTLT Sakin, Oriental 31,13 IFEM 78. 1929 Dia Homem Series Uma Siluai na MTLT Sakin, Oriental 39,42,13 IFEM 247. 1930 Dia Ompum Series Uma Siluai na MTLT Sakin, Oriental 51,4, 1243. Oberhelman, SM. 1991 Faioneirocritus Condiasme, medieval, Lik Tratitiara Binu. Interpretação of Fidrens, Lubbock, Tex. Appenheim, A.L. 1956 F.E. A interpretação of Drians em ladrilhos antigos ou Vedrist, com uma tradução. Do Livro dos Sonhos Assírios, Transações do Filosófico Americano. Society, volume 46/3, Filadélfia. Parkinson, R.B. 1999 The Dream and the Nat, contextualizando literatura do Reino Médio. Língua egípcia, Estudia Monográfica 26382. Parlebas, J. 1982 Remarques sur la conception des @vise sur leu interpretação d'Enslan. Civilização Egiptienne Antique, tema 7, 1922. Pedersen, 0. 1986 Arquivos e Bibliotecas na cidade of Assur, Azurvei do material from. Escavações alemãs, parte 2, Ecta Universitatis Upsaliensis, Studia Semítica. Upsaliensia 8, Uppsala. Pestman, P.W. 1982 Que eram os proprietários, na moeda de trabalhadores, do Chester. O Apus Sad de Ayaristion, exegese de sonho egípcio. Beit Papiri, em R.J. De Marei J.J. Jansen, ed.s. Gleanings de Der. El Medina, Leiden, 15572. Pierce, R.H. 1994 Drinstela de Tanutamani em sua campanha de entronização e egípcia. Do Templo Amun em Belbarcal, em Teaida et Ali. ed.s. Fontes. História Inubiorza, L5L. I, do oitavo ao mestre do século AC. Bergen, 1913-209. Rei, J. 1976 7 Hirofor, Textos de Escavações 2, Londres. Reiner, E. 1995 Magia Astral na Babilônia, Transações do Filosófico Americano. Sociedade 8514, Filadélfia. 2000 Erlisodiologia e Assuntos Relacionados, em AR. George I. L. Finkel. ed.s. Sabedoria, Deuses e Literatura, Estudos em Assiriolo Y em homenagem a Lig. Lambert, Wynonna Lake, ING, 421-7. Rendsburg, G.A. 2000 Dispositivos Literários na História do Marinheiro Naufragado, Journal of the American Oriental Society 120, 13-23. Reynolds, F. 1998 Títulos desprovidos de Marte na tradição acadêmica mesopotâmica, em J. Prozik, ed., Intelectual Liv. No antigo Nedry Street, Respel Pré-Treste. Na 43ª International Rencantar Assiriologic, 2L, FISBSRI, JZR, V15, e Y56. Praga, 347 e 58. Littner, R.K. 1993 Seja Mecânica FGN Entios em Prática Mágica. Estudos em Antiga Civilização Oriental 54, Chicago. 1995 Os Parâmetros Religiosos, Sociais e Legais da Magia Egípcia Tradicional, em M. Meyer e P. Mirek, ed.s. Magia Antiga e Poder Ritual, Religiões. No Greco-Roman Crord 129, Leiden, 4360. 1997 Sonho Oracles, em Kear. Kear. Elalu e KL. E Alger Jr. ed.s. Seja contexto de Escritura. Vol Ixnonia 2L Composições do Mundo Bíblico, Leiden. 52 IFEM 4. Rubach, A.A. 1929 Lefke S.H. Liso Ensino Modernos Laurgite, Cambridge, Massachusetts, 162 IFEM 5. Homer, J. 1990 Vidas Antigas, Daily Life, no Egito, Furels, Nova York. Revolt, K. 1998 Uma versão demótica de Nectanebus Dream, P. Carlsberg 562, ZP 122. 197 IFEM 200. 2002 Sonho de Ctanebu ou A Profecia da Pétese, placa 48, em Ablesias. Ibeu. Schipper, ed.s. Apocalyptic und Kipten, Sinikaitis Gjenawise. Der Rekvantenst aus dem Griechisch Romischenaipten, Orientalia. Lovaniensia Analecta 107, Louvet, 22 141. Sander Hansen, C.
1948 Die phonetischen Wortspielen des Altesten Ägyptischen, LLCTZZ Orientalia. 21-22. Scott B. Noegel. Sauneron, S. 1959 Les Sozeleu Interpretation des 6 Egyptianciennes, Fontes Orientals. 2, 1861. Skierlock, J.A. 199 Demônios que matam bebês, almas inquietas e os perigos do parto, meios medicinais de lidar com alguns dos perigos da maternidade na antiga Mesopotâmia, Incógnita 2, 137-85. Seti, K. 1924 MHN.WIM Inernene Rebuspirei, Zeitsklatfir, Iptisch Praxe. Iuend Altertskern Dia 59-61-3. Star, I. 1974 Em busca de princípios de hipnoticação em Istispice, Hebrew Union College. Dinua 145, 17-23. 1983 Rituais do Adivinho, Biblioteca Mesopotâmica 12, Lalibo. Steineider, M. 1863 Das Traumunbusch Daniels e Die Neuro Kritische Literatur des Mittelalters. Serapem 29.193-216. Stewart, H.M. 197 Um hino de palavras cruzadas para Fut, Jornal of Egyptian Archaeology 57,87-104. Zweig, J. 1996 Dream. A Antiga Nesrist, dissertação de doutorado, Universidade de Chicago. Spakowska, K. 2000 Percepção de arquivos of Dreams e pesadelos em Al-Realite Egito, Old Kingdom Theo. Período intermediário de pássaros, dissertação de doutorado, Universidade da Califórnia, Los Angeles. 2001 Através do vidro de aparência, Sonhos no Egito Antigo, em I. Bulcali, ed. Sonhos, Ariarderem Elegiosamente, Culto, Dimensões Psicologirais de Dreaming, Nova York, 29-43. 2003 Bell Segunda de Elação, Sonhos Enigmáticos no Egito Antigo. Swansea. Tfinkdji, J. 1913 Essays sur les sociales Arte de les Interpreter, Onirocritie, Exopotamie. Anthropos 8, 505-25. Tigai, J.H. 1983 Uma técnica inicial da exegese agaica, em H. Tadmor e M. Weinfeld. Ed.S. História, Historiopoque e Interpretação, Estudos em Bíblicos e Literaturas L.N. Forum, Jerusalém, 169-89. Velikovsky, 1. 1933 Psychoanalytische Anungen in der Traumdeutung der Alten Hebräer. Nach dem Trakat Brachot, Psicanalista e Bellegung 566-9. Vernus, P. 1981 Homina Kalenkrikse Comptabilit de Ofrandes sur Tablet e Kratikid. Lastie Dynastie, Review de Gyptologie 33, 89-124. 1983 Escrituridor Kvie Escrituria H6 Hieroglyphic, Litoral 7/8 27-32. Voltem, A. 1942 Demotisch Traum Deu TR *NG, Pap. Karlsberg 13 Uend 14 Verso, Analecta. A Egiptiaca 3, Copenhague. Sobre trocadilhos e adivinhação, exegese de sonho egípcia. Walcott, P. 1966 Ezeurit L. Chiarist, Cardiff. Ward, W.A. 1994 Estrangeiros que vivem na vila, em LH. Lesco, Ed, Pele, Zeli, Zou L. Seufakers, BB. V. L. QRRJ de Neirel Medina, Ítaca, NY, 6185, 163 e 74. Contra Verblowski, RJZ. 1962 Joseph Quero, Lawyer e Mystic, Londres, 46 e 8. Zandier, J. 1964 da Sopfervortai Marlton Jogo da Velha Gipten, em Verlo. Função religiosa das palavras, dedicada para Enar H. Wilbing, Studia Teológica. Ele não Reichtina.6, Utrecht, 33 e 66. Zausisch, KT. 1980 EUS Weider Notischen Traumbichern, Archive.fer Papiro Firschuse G21. 91.8.